Bem-vindos a mais uma das nossas aulas de Flask. Hoje a gente vai falar sobre a preparação do ambiente de desenvolvimento. O que seria isso? Para a gente começar a desenvolver uma aplicação, a gente precisa preparar o nosso computador para responder àquela aplicação, para executar ela da forma devida. Qual que é o problema, de um computador não preparado? Ele pode passar vários problemas, vários erros para a gente que não estão relacionados diretamente à aplicação. Então, por isso, a gente tem que preparar o ambiente e, claro, preparar a forma como a gente vai organizar a aplicação, ou seja, a forma como a gente vai separar os arquivos, deixar tudo bonitinho ali, mais fácil de visualizar e de trabalhar em cima daquela aplicação. Ok? Para isso, a gente vai falar primeiro de uma ferramenta chamada VirtualEnv. Para quem não tem o VirtualEnv, é só fazer o pip install dele também. O VirtualEnv é uma ferramenta que separa o ambiente do nosso computador. Ou seja, eu vou criar como se fosse um computadorzinho, um segundo computador ali em cima do meu, que tem não tem instalações em cima dele. Ou seja, não tem o Flask instalado, não tem as outras bibliotecas de Python que eu tenho, não tem nada instalado nele, de forma que as minhas instalações da minha máquina não interfiram naquele ambiente virtual. Então, dessa forma, eu já estou isolando também a minha aplicação, não estou deixando nada atrapalhar aquela execução. Às vezes eu preciso que a minha aplicação esteja rodando na versão tal do Flask, mas eu tenho uma versão mais atrasada ou mais adiantada do Flask instalada na máquina e seria interferir. Então, para que isso não ocorra, a gente sempre faz essa instalação no VirtualEnv, para que ele isole a nossa aplicação da máquina e não tenha essa interferência. Então, eu também já tenho o VirtualEnv instalado. Não vou instalar aquele aqui para a gente não demorar, mas vocês podem fazer essa instalação pelo pip install. Feito isso, a gente vai então iniciar o VirtualEnv. Seria dar o comando VirtualEnv, o nome do seu ambiente virtual. Eu costumo chamar o meu de venv, beleza? Além desse comando aqui, a gente pode passar um outro parâmetro, que é a versão do Python que a gente quer utilizar dentro desse VirtualEnv. Igual eu falei antes, a gente pode utilizar o Python 2 ou o Python 3 com Flask. Aí você escolhe a da sua preferência. Como eu tenho tanto o Python 2 quanto o Python 3 instalado na minha máquina, por padrão, o VirtualEnv, que está instalado, se não me engano, no Python 2, vai instalar dentro do meu VirtualEnv o Python 2. Só que como eu quero trabalhar com Python 3 aqui com vocês, eu vou falar para ele então -p Python 3 para ele instalar uma outra versão do Python no meu VirtualEnv, ok? Então vamos criar aí esse venv. Enquanto ele cria aí, eu vou abrir aqui para vocês visualizarem. Olha só, ele terminou de criar aqui, instalou tudo que ele precisava, terminou. Eu vou abrir então aqui a aula Flask. Olha só, ele criou uma pastinha chamada venv e dentro dela então estão as instalações que a gente precisa do Python e do pip para a gente utilizar esse ambiente virtual. Então dentro de bin aqui estão as instalações do Python e aqui também as do pip, beleza? Mais essa aqui. O easy install também está instalado, então se você não for utilizar o pip, pode utilizar o easy install. E por último, um arquivo importante aqui é esse activate. O activate é o arquivo que vai fazer a inicialização do nosso ambiente virtual. Então, para a gente entrar dentro desse ambiente virtual que a gente criou aqui, a gente vai utilizar esse arquivo aí. No meu caso aqui, venv bin activate. Esse pontinho aqui é o comando de execução aqui no Linux, no Windows pode ser diferente, mas é só ativar então esse ambiente virtual utilizando esse executável aí, o activate, beleza? Ah, outro comentário, além disso, no do Windows pode ser que essa organização tenha alguns nomes diferentes. O bin é o padrão do Linux, mas no Windows pode ter um outro nome, mas é só vocês procurarem esse Activate aí, talvez ele também tenha um formato diferente, só que a ideia é a mesma, ok? Conseguindo, então, ativar esse ambiente virtual, ele vai notificar pra gente aqui, olha, entrei no ambiente virtual, tô no venv. A partir desse momento, o meu terminal ele não está mais recebendo comandos para o meu computador, ele está recebendo para o ambiente virtual. Então, se eu quiser instalar o Flask, que eu ainda não tenho, eu tenho que instalar ele dentro do venv utilizando o pip com o venv ativado. Só para mostrar para vocês que a gente realmente está isolado do computador, no meu computador eu tinha o Flask instalado, no venv eu não tenho. Então, se eu tentar aqui com o Python 3 rodar o app.py, que é aquele arquivo que a gente criou na última aula, ele não vai conseguir, que ele está falando que o Flask não existe, olha. Não, teve um erro de import, não tem nenhum módulo chamado Flask, ok? Então, só para mostrar para vocês que realmente o venv isolou o nosso computador. Então, agora eu tenho que instalar o Flask. Eu costumo passar o caminho inteiro do pip. No meu caso aqui, olha, venv/bin/pip3. Para não ter problema, porque às vezes eu esqueço de entrar dentro do venv e se eu não tiver dentro dele e for tentar fazer o pip, eu vou instalar na minha máquina. Então, para não ter problema, ao invés de fazer só o pip mesmo, eu passo o caminho
que se eu não estiver dentro do venv, passando o caminho, ainda assim ele vai instalar dentro do ambiente virtual. Então eu passo o caminho inteiro do pip que está instalado no ambiente virtual e dou o install, o nome do módulo, no caso da biblioteca. Então ele está instalando aí o Flask. Rapidinho ele instala o Flask. Se vocês separarem, ele instala junto com o Flask outras bibliotecas que o Flask utiliza por padrão para fazer o basicão do que a gente viu lá. Se eu for conferir aqui dentro de venv, lib, vou ter aqui Python 3.5. Dentro de site packages são as bibliotecas que eu instalo utilizando o pip, utilizando o easyinstall. Então tá aqui as que eu instalo, certo? Caso o Flask e aquilo que o Flask trouxe com ele, o Jinja, o Workzeug, tudo aquilo lá. Cadê o Workzeug aqui? Então tudo aquilo lá foi instalado dentro dessa site packages aqui. Se porventura algum dia vocês precisarem, vocês sabem onde está instalado. Mas ok, voltando aqui para nossa aplicação, a gente tem então o ambiente virtual. Estamos utilizando Python 3, o pip está tudo configurado. Então tá pronto para a gente começar a trabalhar em cima dele. Uma última observação que eu queria fazer é um comando do pip. Vou utilizar esse aqui, que é o freeze. O freeze ele traz para a gente tudo que está instalado no nosso ambiente virtual. No caso aqui, porque eu estou passando o pip do ambiente virtual, mas se eu estivesse utilizando o pip na minha máquina, ele estaria passando tudo que está instalado na minha máquina com relação ao Python. Então todas as bibliotecas Python que estão instaladas, ele retorna para a gente e mostra também, inclusive, a versão que está instalada. É costume a gente fazer isso aqui, olha. Pip freeze requirements.txt. Esse comando aqui, essa setinha, ela fala assim, olha, eu quero que a saída desse comando freeze seja gravada nesse arquivo aqui. O arquivo que eu passei é requirements.txt. Então, quando eu dou esse comando aqui, ele cria para mim esse aqui, requirements.txt, que é esse arquivinho que tem, então, aquela saída que eu falei. Feito isso, eu tenho já uma facilidade para mudar esse ambiente virtual, essa instalação de máquina. Ou seja, se eu mudar de computador e copiar essa aplicação em outro lugar, outra pessoa for me ajudar a desenvolver, se eu subir isso aqui para o GitHub e quiser disponibilizar para outras pessoas, para que elas não tenham que instalar um por um os componentes que eu tenho aqui, eu passo para elas esse arquivo requirements.txt e elas vão fazer isso aqui, olha. Pip install -r requirements.txt. No meu caso aqui, como eu tenho tudo instalado já, ele só falou que está tudo up to date, né? Tudo atualizado. Mas se a pessoa não tivesse, essa instalação aqui com -r, que é o gRead do arquivo requirements.txt, faria? Iria pegar cada uma daquelas bibliotecas e iria instalar elas uma por uma. Então ele ia pegar o Flask, instalar, pegar o It's Dangerous, instalar o Jinja, o Markup Safe, o Workzeug, e instalar uma por uma, sem que a pessoa tivesse que ficar fazendo um pip install para cada uma delas, ok? Eu já deixo isso aí avisado, a gente vai usar mais para frente quando for fazer o deploy, que é mais para o final do curso, mas já deixo isso avisado desde o início para que já facilite, caso porventura você precise mudar de máquina, vai subir isso para o GitHub, para outras pessoas utilizarem, então já fica isso aí avisado. E por último, a gente vai definir então a estrutura de organização da nossa aplicação. Deixa eu pesquisar aqui uma imagem que fica mais fácil de mostrar. Beleza. E aí a gente vai conversar sobre essa organização aqui. Essa organização, para quem não conhece, é o modelo MVC. Ok? É uma organização muito comum que a gente tem de aplicações. Então, quando a gente criar a nossa aplicação, a gente vai separá-la em 3 camadas: o model, a view e o controller. O que cada uma delas faz? O model trabalha com a parte de banco de dados, com informações então da nossa aplicação. A view é a parte de visualização, ou seja, aquilo que o usuário está vendo, que são geralmente os arquivos HTML, arquivos estáticos, esse tipo de coisa, a carinha da aplicação. E o controller é a parte lógica, então onde ficam nossas páginas, todo o controle das informações de quando a gente vai gravar, excluir, deletar alguma coisa, quando fazer isso, quando não fazer. Então toda essa lógica fica em um controller. O que acontece quando eu aperto num botão? É o controller que vai cuidar disso, ok? Então, quando a gente for organizar a nossa aplicação, a gente vai dividir ela nessas 3 pastas aí. E como é que vai funcionar o usuário lidando com isso aqui? O usuário, quando ele usa o nosso site, ele clica num botão, ele está fazendo o quê? Ele está usando um controller. Esse controller vai ver que esse botão que ele clicou vai fazer um processamento e manipular o banco de dados. Geralmente o usuário foi lá e clicou em salvar alguma coisa. Ele clicou em salvar, então o controller vai mandar para o banco de dados, olha, essa informação aqui você vai gravar nessa tabela com esses dados aqui. Então, ele está manipulando o banco de dados.
Esse banco de dados que foi manipulado, ele sofreu uma modificação e por isso ele vai atualizar então a view. Então ele vai passar uma nova informação para a view. Se o usuário clicou no botão de salvar, ele vai, sei lá, mandar para a view todas as novas informações que o usuário salvou ali. Então ele vai ver essas novas informações, elas vão estar atualizadas lá na página. Ou seja, a view aqui, que é a interação dela com o usuário, é que o usuário vê ela, ok? Então isso aí é o fluxo de como um modelo MVC vai trabalhar com o usuário.